Então, hoje a gente vai falar sobre produtividade em IDEs, tá? Então, como a gente pode tirar o maior proveito das IDEs, dos editores de texto que a gente utiliza nos nossos projetos, tá? Então, quais são os problemas que a gente pode enfrentar durante esse processo e aí como é que a gente pode tentar diminuir esses problemas, tá? Então, é justamente isso que a gente vai ver na live de hoje, tá, pessoal? Então, vamos começar, tá? Então, eu selecionei basicamente aqui alguns obstáculos que a gente pode encontrar durante o nosso trabalho, né, durante o desenvolvimento de projetos, certo? Então, um deles é a gente ter uma perca de tempo procurando, por exemplo, né, erros de sintaxe, tá? Então, se a gente está trabalhando principalmente num editor de texto que não tem algum tipo de fazer esse tipo de verificação, então se a gente está trabalhando com editor e em uma página HTML, por exemplo, ele não verifica se tem se está ocorrendo algum problema, se está faltando o fechamento de uma tag, coisa desse tipo, tá? Então a gente pode perder um certo tempo para tentar identificar que problema é esse que está acontecendo, certo? Então, a mesma coisa se a gente estiver trabalhando em um arquivo JavaScript, por exemplo, né? Então, você pode perder um certo tempo para tentar identificar qual é aquele problema que está ocorrendo, certo? Outra coisa, você pode perder tempo procurando arquivos, certo? Então, se você não tem alguma ferramenta que lhe ajude a identificar qual é a extensão daquele arquivo, se você tem que estar sempre procurando o final, ver se é CSS, se é JavaScript, se é HTML, enfim, o que é aquele arquivo. Então, você pode perder um certo tempo lá procurando na lista de ferramentas, na lista de arquivos que você tem naquele projeto, tá? Outra coisa, você pode perder tempo também atualizando a página. Então, vamos supor que você esteja trabalhando em um projeto web, tá? E aí você está sempre tendo que dar um refresh naquela página, tá? Então, isso também faz com que você perca um certo tempo, tá? Outro fator, né? Você pode perder tempo procurando, por exemplo, o código de uma determinada cor, né? Se você está trabalhando em um projeto web, tá? Então, você está procurando verificar. Tem lá o hexadecimal da cor, mas você não lembra que cor é aquela, né? Então, você tem que estar procurando que cor é aquela, tá? Então, tudo isso você vai, cada problemazinho desse, você vai perdendo um pouco de tempo e isso pode prejudicar o seu projeto, tá? Então, além de que você pode digamos que perder um certo tempo onde você poderia estar fazendo outras coisas, certo? Além disso, né, então você está toda vez tendo que escrever código repetitivo, tá? Então, por exemplo, você tem que criar várias páginas HTML ou estruturas de CSS, tá? E aí, ou até mesmo a estrutura de um componente, se você está trabalhando com React, certo? Então, se toda vez você tem que estar digitando aquela mesma estrutura básica do arquivo, então isso também você vai estar perdendo tempo fazendo isso, tá? Se você está trabalhando com mais de uma aplicação, por exemplo, então você pode perder tempo. Vou ter que estar trabalhando com o banco de dados, então vou abrir outra aplicação. E aí, essa mudança está indo para lá e para cá também faz com que você perca tempo no seu trabalho, certo? E, por fim, perca de tempo procurando onde termina uma função ou bloco, tá? Então, quem não já chegou naquele bloco de código e saiu procurando onde é que termina a função, então tem lá um monte de parênteses e você está lá ali procurando onde é que termina aquele bloco de código que você está fazendo alguma manutenção ou que você está criando, tá? Então, acho que todo mundo já passou por isso, né? Então, a indentação já ajuda, mas muitas vezes quando você tem, por exemplo, em JavaScript, que você precisa botar uma função como parâmetro de outra função, por exemplo, né? Então, às vezes você pode se perder um pouquinho naquela estrutura, tá? Então, isso também faz com que você perca tempo ao trabalhar com seus projetos, tá? Então, tudo isso são algumas situações, né? Então, podem ter diversas outras situações que a gente se depara quando está desenvolvendo projetos de software, tá? Então, aqui eu elenquei algumas que eu lembrei quando eu estava preparando essa live, tá? E percebam que são pequenas coisas, mas que quando você junta no montante, né? Então, durante o seu dia, isso pode, de fato, lhe prejudicar, né? Então, se você tem alguma ferramenta que pode lhe ajudar em cada um desses aspectos, então, isso
é um fator positivo, né? Porque vai estar te ajudando, certo? Então, se é a mesma coisa de você ter, por exemplo, um engenheiro, né? Vai estar construindo um prédio e aí ele não usa nenhum tipo de ferramenta específica para fazer algum tipo de medição, né? Então, é a mesma coisa, você está utilizando as melhores ferramentas para estar aumentando a sua produtividade naquela situação, tá? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Como a gente pode resolver todos esses problemas, certo? Então, vou trazer aqui para vocês, basicamente, algumas soluções para resolver, algumas estratégias e ferramentas que vocês podem utilizar para resolver alguns desses problemas que eu falei aqui para vocês, óbvio, né, que podem surgir outros problemas, mas vocês podem tentar buscar soluções baseado no que eu estou falando aqui na live, e isso já vai ajudar bastante vocês, tá? Então, como é que a gente pode aumentar essa produtividade, tá? Então, primeiro, você pode usar IDEs específicas que vão atender melhor a sua necessidade, tá? E outra coisa é você usar alguma ferramenta extra para estar fazendo esse auxílio. Então, vamos supor que a sua ideia, o seu editor de texto, o que você está trabalhando, ele não tem alguma feature específica que você quer, mas ele tem suporte a extensões, a plugins, e aí você consegue fazer esse add, né? Então, aumentar o leque de features da sua ideia ou do seu editor de código, tá? E aí, isso você consegue, digamos que, ajustar isso, né? Então, consegue modificar essa ferramenta que você está trabalhando, certo? E o que você não deve fazer, tá? Então, instalar ferramentas que não serão utilizadas, certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba vendo um monte de ferramenta, né? Então, um monte de extensão que acha massa, que vai ajudar muito você, né? Você acha que vai ajudar muito você, mas no final das contas você pode acabar nem utilizando aquela ferramenta, tá? Então, por isso que eu tô falando, né? Então, não instalar coisas que você não vai utilizar. Então, você vir a instalar essas ferramentas se você tem a real necessidade de utilizá-las, tá? Então, não só estar instalando aquele monte de extensões sem você saber se realmente vai utilizá-las, tá? Então, isso pode deixar o seu editor lento, né? Então, pode acabar trazendo alguns efeitos, digamos que negativos, tá? Então, é sempre bom você estar utilizando ferramentas que você realmente vai utilizar, tá? Então, na live de hoje, eu vou falar para vocês basicamente sobre 3 ferramentas, tá? Então, como eu falo aqui, vocês me acompanham, né? Então, eu falo muito aqui sobre Java, JavaScript, tá? Então, eu vou falar de ferramentas que eu utilizo com essas 2 linguagens, tá? Então, para o Java, a gente tem basicamente 2 ferramentas que eu uso muito, que é o Spring Tool Suite e o IntelliJ, tá? Então, essas 2 são ótimas ferramentas. E para a parte de front, né? Então, você está utilizando com React, com React Native, ou a parte web, realmente, né? Então, HTML, CSS, enfim, essas coisas. Eu gosto muito do Visual Studio Code, né? Então, a gente vai falar sobre essas 3 ferramentas, basicamente, tá? Então, muitas pessoas perguntam qual é a diferença do Spring Tool Suite e do Eclipse, certo? Então, basicamente, os dois são baseados ambos são baseados no Eclipse, tá? Então, é como se o Spring Tool Suite fosse uma versão do Eclipse, digamos assim, que melhorada com uma adição de ferramentas para o Spring, tá? Então, ele tem uma série de features que facilitam o desenvolvimento de aplicações com Spring, tá? Então, se vocês, por acaso, já trabalharam ou quiserem baixar o Spring Tool Suite, vocês vão verificar que ele tem algumas ferramentas lá, por exemplo, criar um projeto com Spring do zero, tá? Então, em vez de você ter que ir lá no Spring Initialize, acessar, definir as configurações, baixar um zip e importar na IDE, então no Spring Tool Suite você não precisa fazer isso, você só vai lá direto no menu, então você vai botar lá, não lembro exatamente qual menu, mas para criar um novo projeto, e lá vai ter lá, para você criar um novo projeto com o Spring Boot, por exemplo, certo? E aí você clica nesse menu e ele abre já, basicamente é o reflexo lá do Spring Initializer, e aí você consegue já definir todas as configurações que você quer para o seu projeto, certo? E aí ele já cria automaticamente o projeto com todas aquelas configurações na sua IDE, tá? Então, isso facilita, porque você não tem que ir lá, entrar no Spring Initializer, baixar
fazer a configuração, baixar o zip, importar em outra IDE, tá? Então, isso você já tem, de certa forma, um ganho de produtividade, tá? Então, por isso que, talvez, se você já utiliza Eclipse, seja uma boa alternativa você utilizar o Spring Tool Suite, porque ele é Eclipse de toda forma, mas ele tem as features a mais, digamos, do Spring, tá? Então, por isso que eu gosto, né, de estar utilizando o Spring Tool Suite. Porém, o IntelliJ, ele também é uma excelente ferramenta, tá? Então, que você também pode trabalhar com o Java, certo? E, digamos que o ponto negativo é esse, né, de você ter que estar, digamos que fazendo essa importação, certo? Deixa eu só ajustar aqui. Tendo que estar fazendo essa importação, porém, o IntelliJ, ele é uma excelente ferramenta também para você estar trabalhando com projetos Java, tá? Então, eu vou falar também um pouquinho sobre o IntelliJ, como você tem algumas extensões que você pode utilizar nele também, tá? E com relação ao Visual Studio Code, então, acho que quem trabalha com desenvolvimento web, acho que não tem nem muito o que falar, mas ela é basicamente uma ferramenta, acho que é a mais utilizada, né, para a gente estar trabalhando com a parte web, certo? E eu gosto muito do Visual Studio Code, tá? Então, atualmente eu só estou trabalhando com ele. Claro que existem outras opções, tá? Mas aí, como eu falei, você tem que verificar qual ferramenta você se adapta melhor e qual ferramenta você consegue utilizar para aquele determinado projeto, tá? Então, se a ferramenta que você escolheu atinge, né, tudo que você precisa para aquele projeto, tá? Então, a gente vai falar sobre essas três, basicamente, certo? Então, começando sobre o Spring Tool Suite, tá? Então, como eu falei, a grande vantagem dessa ferramenta é que tem as ferramentas lá do Spring integradas, tá? Então, tem as features do Spring, então isso, de certa forma, facilita, tá? Mas nada que seja uma grande diferença de você estar utilizando. Se você preferir muito utilizar o IntelliJ, então não tem problema, tá? Mas se você já trabalha com Eclipse, então talvez uma melhor opção seja, de fato, utilizar o Spring Tool Suite, porque ele já é o Eclipse mesmo e você já tem esse ganho de produtividade com essas features do Spring, tá? E aí eu selecionei duas ferramentas, né, duas extensões que vocês podem estar utilizando com o Spring Tool Suite, tá? Algumas dessas ferramentas, elas existem em mais de uma IDE, tá? Então, mas aí eu selecionei algumas específicas para cada uma delas, mas eventualmente, se vocês buscarem, pode ser que ela também esteja em outras, tá? Então, não tem problema, certo? A primeira delas que eu queria falar para vocês é essa Codota, tá? Então, é uma extensão que, se eu não me engano, ela tem tanto para o Eclipse, quanto para o IntelliJ, quanto para o Visual Studio Code, não tenho certeza, mas, se eu não me engano, tem para os três. E ela é uma ferramenta que faz o quê? Então, ela consegue fazer um autocomplete com IA, tá? Então, você, baseado em vários projetos, se eu não me engano, baseado em vários projetos open source. Então, ela tem, quando você começa lá a digitar o código, ela faz várias sugestões de autocomplete baseado no código que você está escrevendo, tá? Então, ela vai mostrar lá diversas opções de autocomplete, justamente utilizando o IA, e aí você pode, e isso facilita o seu trabalho, se ele está lhe mostrando um autocomplete que vai te ajudar, então você não vai ter que estar lá digitando tudinho na mão, né? Então, vai ajudar você também com relação à produtividade, certo? Outra ferramenta que eu selecionei é o SonarLint, tá? Então, o SonarLint também, se eu não me engano, tem para Visual Studio Code, e é uma ferramenta muito legal, porque ela consegue, basicamente, ajudar a gente a ter se a gente tiver algum problema, né, algum bug, algum errozinho de código lá dentro do nosso arquivo, ela consegue dar um feedback e dizer para você, ó, ali, naquela linha, pode ter uma probabilidade de gerar uma null point exception, por exemplo, certo? Então, o SonarLint é muito legal, então, se eu não me engano, ele pode ser utilizado tanto com JavaScript quanto para o Java, tá? E pode lhe ajudar muito, né? Então, já dando essas dicas do que pode estar dando errado ou que eventualmente pode vir a ter de erro no seu código, tá? Então, por isso eu acho ela bem legal e também ela vai disponibilizar para vocês também uma partezinha lá onde vai dizer por que qual que erro é aquele e explica aquele erro. Por exemplo, se você coloca um método e naquele método, vamos supor que ele aceite
8 parâmetros e você botou 9. Tá? Então, lá no SonarLit ele vai dizer, ó, você colocou, tem muitos parâmetros, digamos, tem mais parâmetros do que o que deveria ser. Tá? E aí ele vai lhe explicar, basicamente, onde está aquele erro e como você pode ajustar. Tá? Então, é uma ferramenta muito legal, porque você não vai ter que estar procurando, basicamente, onde está aquele erro. Então, ele vai justamente sugerir, dizer onde está aquele problema. Tá? Obviamente que ele não vai dizer tudo, né? Mas já ajuda bastante, tá? E aí, com relação ao IntelliJ, tá? Então, eu botei aqui também algumas ferramentas, tá? Uma delas é essa daqui, o Oka Time, que ela vai estar contando quanto tempo você está trabalhando naquele projeto. Então, tem diversas métricas que você pode acessar. Então, ele vai estar marcando lá horas de trabalho e, enfim, toda essa parte de métricas que você está trabalhando no projeto, certo? Tem uma outra que é a Hable Brackets, que ele vai botar colorido os parênteses, né? Então, vai ajudar você a identificar justamente aquele problema que eu falei no início. Tem vários parênteses lá no seu código e você não está encontrando onde é que inicia, onde é que termina, certo? Lógico que às vezes tem, na maioria das ideias, você tem como, se você clica em um parênteses, ele diz lá onde começou, mas se você tem já visualmente, você bate o olho e vê com cores onde é que inicia, onde é que termina, então já facilita o seu trabalho, certo? Tem o ESLint, certo? Que é uma extensão que também tem para Visual Studio Code, tá? Que ela vai ajudar justamente a verificar se tem algum problema no seu código JavaScript, tá? Então, ela é muito legal por conta disso, que ele vai fazer essa verificação e ver se tem algum problema. Você esqueceu um parênteses de uma função, você botou alguma palavra reservada errada, que era para ter era para ser uma classe, você não botou class, enfim, coisas desse tipo de erros de sintaxe que pode ter no seu código. Então, o ESLint, ele faz muito bem esse trabalho de estar verificando se tem algum erro no seu código JavaScript, tá? Tem outra que é mais, digamos assim, opcional, que é a Camel Case, tá? Que é quando você digitar, ele já vai estar colocando a sua a identificação, né, os identificadores no seu código, quando a primeira palavra terminar, né, então a próxima palavra ser com letra maiúscula, tá? Então, você também pode alterar para ser o snake case, né, que é quando você bota lá o underline entre as palavras, tá? Então, ele ajuda justamente nesse sentido para você ajustar os identificadores do seu código, tá? E tem mais duas que eu achei bem legais da gente estar falando aqui, que é a Database Navigator, tá? Que ele coloca uma navegação dentro do IntelliJ, onde você consegue estar manipulando os seus bancos de dados, tá? Então, você não tem que ir para outro local para gerenciar os bancos de dados do seu projeto. Então, é uma extensão legal também, que vocês podem utilizar. E, por fim, tem uma outra que eu acho interessante também, que ele vai resolver justamente aquele problema de você ter que estar procurando qual a extensão dos arquivos, tá? Então, ele coloca o íconezinho em cada arquivo, e aí você, quando bate o olho, já sabe qual o tipo daquele arquivo, se ele é um CSS, se é um JavaScript, se é Java, enfim, qualquer que seja aquele arquivo, tá? Se é um CSS, tá? Então, no IntelliJ, você pode usar essa Atom Material Icons, que ele coloca já aquele padrãozinho do Material Design para os ícones lá no IntelliJ. Então, é bem legal também, tá? Então, essas foram basicamente as ferramentas, as extensões que eu escolhi para mostrar para vocês do IntelliJ. E a gente vai para o Visual Studio Code, né? Então, o Visual Studio Code, ele tem uma imensidão de extensões, tá? Então, é muita extensão que tem lá no Visual Studio Code, se vocês procurarem, certo? E aí, eu peguei, né, basicamente, algumas que eu já utilizo e outras que eu procurei também, que eu achei legal de trazer para vocês, tá? Eu acho que, assim, aqui todo mundo conhece a Emmet, certo? Que é uma ferramenta que já tem, né, no próprio Visual Studio Code, tá? Mas muitas vezes a gente não explora todo o potencial dela. Então, a gente sabe que ela tem uns snippetzinhos de código, onde a gente bota lá HTML, e ele gera já a estrutura de uma página HTML, tá? Então, ele tem algumas dessas ferramentas que, eventualmente, vocês já podem saber, né?
Então, ele já resolve aquele problema que eu falei no início, de você estar sempre digitando aqueles mesmos códigos. Então, botar o HTML, botar o head, o body, fechar a página HTML, tá? Então, ele já resolve esse problema para a gente, tá? Porém, ele tem uma série de outras features, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês no VS Code, mas vou falar também aqui para quem está no Instagram também, certo? Então, deixa eu só espelhar a tela para mostrar para vocês. Que é bem legal, acho que talvez vocês não saibam. E aí eu vou mostrar algumas dessas features para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Então, a gente pode até utilizar alguma dessas ferramentas, só que às vezes a gente nem sabe todo o poder que essas ferramentas têm, né? Então, acho que o importante é isso, a gente saber que ferramentas são essas, que elas existem, e as features que elas podem proporcionar para a gente, tá? Então, não adianta a gente estar utilizando uma coisa que a gente também não sabe tudo que ela proporciona para a gente, tá? Então, deixa eu só abrir aqui o VS Code, tá? Então, aqui a gente tem o nosso VS Code, tá? Então, algumas das features que eu queria mostrar para vocês é basicamente essas aqui. Deixa eu botar aqui de lado, certo? E uma delas é HTML, tá? Então, como eu falei para vocês, se a gente apagar tudo que tem aqui nesse HTML, se eu digitar HT, então ele já mostra aqui, ó, algumas sugestões, tá? Então, se eu botar aqui nesse 5, ele vai e já gera para mim toda a estrutura de arquivo do HTML, tá? Então, tem como a gente fazer isso também com qualquer outro tipo de arquivo, que a gente vai ver uma outra ferramentazinha que faz isso também, se você for para React, se for para React Native. Então, ela tem tudo isso integrado, tá? Eu vou mostrar aqui ferramenta essa para vocês também. Além disso, o Emmet, ele consegue fazer o quê? Se eu digitar aqui, por exemplo, footer, tá? Então, não botei, abre e fecha, maior e menor que, então só botar aqui footer. Então, ele já aparece uma indicaçãozinha, se eu aperto o Enter, ele já cria a tag footer para mim, iniciando e fechando a tag. Isso serve para qualquer tag do HTML5, tá? Então, você pode utilizar esse snippetzinho também, tá? Então, se fosse aqui um header, por exemplo, ele faz também a mesma coisa. Já é só você botar o nome e aí ele já cria a tag de início e a tag de fim. Isso serve para qualquer tag do HTML5. Então, isso já ajuda bastante a gente, né? Então, não tem que estar abrindo, criando a tag, fechando a tag. Então, isso já facilita também o nosso trabalho, né? Tem outra feature que tem aqui no Emmet, que é basicamente para você criar uma classe, tá? Então, como é que você poderia criar uma classe de forma rápida? Então, você colocar aqui um ponto e qual o nome da classe que você quer. Então, vou botar aqui minha classe. Eu aperto o Enter depois do nome, então ele já cria uma div com uma classe, com o nome que eu dei para ela, tá? Então, também percebam que é bem legal para a gente estar utilizando, tá? Porque a gente não vai ter que estar digitando menor que, div, class, igual, abrir, botar as coisas duplas, o nome da classe, enfim, tudo isso que a gente tem que fazer na mão, tá? Então, o Emmet ajuda também com relação a isso. A gente pode também fazer o quê? Pode criar também com um ID, tá? Então, criar uma div. Então, basta você colocar aqui hashtag e o nome da div que você quer. Então, nome div, por exemplo. Apertar Enter, ele já cria a div para você com o nome que você deu, tá? Então, ó, percebam que facilita bastante o nosso trabalho, tá? E, por fim, o outro snippet que eu selecionei é quando você precisa gerar texto. Então, aquele lorem, né? Então, você gerar um texto aleatório só para popular aquele elemento no HTML, tá? Então, basta vocês colocar aqui lorem, enter, e ele já gera um texto aqui, se eu não me engano, que é com... não lembro exatamente a quantidade de caracteres, mas ele gera basicamente nesse texto, então você pode ir gerando de forma automática, então você não tem que ir para um gerador de texto para copiar e colar aqui dentro, tá? Então, já facilita também o nosso trabalho, né? Então, além disso, o Emmet, ele tem diversas outras funcionalidades, tá? Então, eu selecionei essas, basicamente porque eu achei que seriam mais úteis para vocês, então, para vocês utilizarem de forma bem rápida e bem prática nos projetos, tá? Então, criar o arquivo HTML, criar tags de forma rápida
e criar divs com a classe e com o ID, e também gerar texto de forma automática, tá? Então, percebam que tem muito poder essa ferramenta, tá? Então, vocês têm que primeiro saber que essas ferramentas existem e também saber todo o potencial que elas podem trazer, tá? Tranquilo, né? Então, além disso, tem outras ferramentas que eu selecionei aqui para vocês, ó. Então, vou até deixar aqui no espelhamento para vocês verem os nomes, caso queiram, tá? Que eu coloquei aqui. A outra é o S-Lint, que eu já tinha falado para vocês lá nas outras IDEs, certo? Que no S-Lint ele vai verificar justamente se teve algum problema no seu código JavaScript, tá? Então, se você botou, por exemplo, aqui, esqueceu alguma coisa, tirou um parêntese, então ele vai mostrar o erro, enfim, coisas desse tipo, não somente isso, né? Mas qualquer tipo de erro que você coloca no seu arquivo JavaScript, tá? Além disso, tem essa daqui, que eu gosto também, que é a Pretty A, tá? Que é para ajustar o seu código de forma que ele fique sempre indentado, tá? Então, você não tem que estar sempre se preocupando com a indentação do código, tá? Então, ele já ajusta direitinho, então você tem como botar lá nas configurações o espaçamento, se você é só de um espaçamento, se é de 2, como você prefere, e no Pretty A ele consegue deixar, como o nome está dizendo, o código bonito, tá? Outra ferramenta que eu já tinha falado para vocês, que é o SonarLint, tá? Então, que é aquela ferramenta que eu já tinha falado para vocês aqui antes, né, no Spring Tool Suite, certo? Que ele consegue fazer a sugestão, né, de código, tá? Então, já falei, não vou dar muitos detalhes. Outra é o VS Code Icons, que é para a gente botar aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas no meu VS Code ele tem o íconezinho, ó, do JavaScript, do HTML5. Isso ele vai fazer para todos os arquivos, tá? Então, ele bota um íconezinho, e aí você, quando bate o olho no arquivo, você já sabe que tipo de arquivo é aquilo. Você não tem que estar olhando a extensão e procurando qual o tipo daquele arquivo, tá? Então, é uma ferramenta que eu gosto bastante também, certo? Tem outra para quem utiliza o Style Components, tá? Então, ele destaca exatamente os Style Components, que é o VS Code Style Components, tá? Então, se você utiliza essa ferramenta, então é legal você utilizar essa extensão para lhe ajudar a identificar esses elementos, tá? Tem os famosos temas do VS Code, né? Então, cada um tem sua preferência. Acho que o mais famoso é o Drácula, né? Esse que eu estou utilizando aqui, se vocês quiserem utilizar também, é esse daqui, o Winter is Coming, tá? Então, também tem uma infinidade de temas que ajudam você justamente o que? A identificar os elementos, né? Então, ele bota a cor, uma cor diferente para cada elemento, tá? Tanto se for o HTML, se for um JavaScript, enfim, qualquer que seja o arquivo, e você consegue visualizar melhor aqueles elementos, tá? Então, isso também, de certa forma, da sua produtividade, tá? Porque quando você bate o olho, vê as cores, as tags de cores diferentes, né? Então, os elementos de cores diferentes já ajuda você a não estar procurando aqueles elementos, tá? Tem outra que é parecida com aquela do IntelliJ, que eu falei para vocês, que é para botar os parênteses de cores diferentes, tá? Então, no VS Code também, que é esse Bracket Pair Colorizer, certo? Então, ela já também faz a mesma coisa, então botar os parênteses com cores diferentes para você identificar de forma mais fácil, certo? E tem também o Color Highlight, tá? Então, quando você trabalha com CSS, então você bota lá o código da cor e às vezes você não sabe que cor é aquela, então você não tem como estar decorando todos os códigos daquelas cores, né? Então, o Color Highlight, ele justamente bota ao redor do código da cor, que cor é aquela. Então, você não tem que estar indo em alguma ferramenta para procurar que cor é aquela, botar o código e ver que cor é aquela. Então, o Color Highlight justamente mostra para você lá no próprio VS Code que cor é aquela, você não tem que estar procurando, tá? Então, ajuda também, certo? E, por fim, as duas últimas extensões que eu queria mostrar para vocês é o Debugger for Chrome. Então, se quem trabalha com web com certeza já deve ter utilizado, que é um debugger para você estar utilizando no Google Chrome. Então, você tem como aqui marcar basicamente onde você quer. Então, aqui percebam que aparece uma bolinha vermelha, né? Então, você marca exatamente qual trecho de código que você quer fazer o debug, e aí você consegue fazer isso com o Debugger for Chrome, tá? Então, ajuda você a identificar erros e problemas no seu código, tá?
Então, lembra que eu falei para vocês daquela parte dos snippets, do Emmet, tá? Então, essa ferramenta aqui que tem aqui, então, é um nome bem grande, tá? Então, ela serve para ECMAScript 7 em diante, React, Redux, GraphQL, React Native e JavaScript, tá? Então, nessa extensão tem snippet para todas essas ferramentas, tá? Então, lógico que tem muitas ferramentas, muitas extensões que trabalham com os snippets, então pode ter uma extensão só para React, uma extensão só para React Native, uma só para JavaScript, tá? Então, mas tem essa que tem snippets para todas essas tecnologias, certo? Então, você pode encontrar outras também, mas eu trouxe essa aqui para vocês porque tem todas essas ferramentas, tá? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês do VS Code. Então, para quem não sabe, no VS Code você vem aqui no último desenhozinho, no último ícone que tem aqui extensions, e você consegue ver aqui todas as extensões que estão instaladas no seu VS Code, tá? E você consegue também aqui buscar no Marketplace pelo nome, e você consegue encontrar justamente essas extensões que eu falei para vocês aqui na live, tá? Então, vocês podem procurar aqui pelo nome. Ele também dá umas recomendações aqui também embaixo, tá? Então, pode ser que alguma dessas também esteja aqui incluída. E aí, vocês podem estar instalando e verificando quais as extensões que estão sendo utilizadas no seu VS Code. Beleza, pessoal? Então, todas essas tecnologias que eu queria mostrar para vocês aqui no VS Code, tá? Então, eu acabei de lembrar também que tem uns snippets no Emmet que é de CSS. Então, vou até criar um arquivo para mostrar para vocês aqui como seria, caso pode ser que vocês não saibam, né? Então, vou botar aqui estilos.css, certo? Então, aqui no CSS você tem alguns snippets do Emmet que seria, por exemplo, deixa eu colocar aqui, P. Então, se você colocasse, por exemplo, M10, ele já cria um merging utilizando os 10 pixels, então, para todos os lados. Então, colocar um merging de 10 pixels em todos os lados. A mesma coisa você pode usar para o padding. Então, você bota P e o pixel, o tamanho que você quer, né? Então, P20, por exemplo. Então, aí se você apertar Enter, ele já cria o seletor do padding, né, e botar os 20 pixels, certo? Então, essa foi um snippet que eu lembrei do Emmet, mas como eu disse, tem diversos outros snippets que vocês podem dar uma pesquisada e verificar qual que pode atingir, qual que pode melhorar a produtividade de vocês, tá? Então, esses foram que eu lembrei aqui do CSS, mas tem muitos outros, tá? E aí, basicamente, também tem alguns projetos para trabalhar com Java que, de certa forma, também facilitam a sua produtividade, tá? Um deles é o Lombok, tá? Então, o Lombok é um projeto utilizado para o Java, onde você não precisa estar criando os getters e setters do seu projeto, tá? Então, ele facilita nesse sentido, que é uma tarefa, de certa forma, repetitiva, tá? Então, que você não necessariamente precisa de algum tipo de lógica. Claro que se você precisar botar alguma regra, alguma lógica no get, por exemplo, ou no set, então você vai ter que botar na mão, né? Mas para gerar os getters e setters, então o Lombok, ele faz isso de forma automática, você não precisa estar fazendo isso. Então, de certa forma, também auxilia na sua produtividade, tá? E utilizar o Maven ou o Gradle, tá? Então, os dois têm o mesmo objetivo, tá? Então, você está gerenciando e inserindo dependências no seu projeto Java, tá? Então, ele facilita nesse sentido e ele ajuda muito para você não ter que estar importando. Antes dessas ferramentas, o que a gente fazia? Baixava o jar, né, o arquivo jar daquela dependência, e tinha que ir na mão e ir lá instalar no seu projeto, certo? Então, com o Maven e Gradle, tá? Então, qual que você prefere utilizar, você só vai no index, né, daquele repositório, você vai verificar como é que você pode referenciar aquela dependência. Então, você copia aquele códigozinho e coloca no caso do Maven, no pom.xml, e ele já vai fazer o download e gerenciar, né, e colocar aquela dependência dentro do seu projeto, né? Então, isso também ajuda bastante a trabalhar com o projeto Java, tá? Então, esses dois projetos que foram criados para o Java, tá?
E aí, como se vocês já participaram das lives da semana passada, vocês viram que eu sempre boto algumas atividades para a gente já sair daqui aplicando, porque não adianta de nada a gente só assistir, obter conhecimento e não aplicá-lo. Tá? Então, as atividades, basicamente as etapas que eu queria pedir que vocês fizessem para aplicar esses conceitos que a gente viu aqui hoje, seria o quê? Primeiro, você escolher uma ideia que você utilize, tá? Então, se por acaso você utilizar alguma dessas ideias que eu falei aqui para vocês nessa live de hoje, então escolhe uma delas, pelo menos, tá? Verifica quais ferramentas dessas que eu falei para vocês podem te ajudar, tá? Então, a aumentar a sua produtividade. Então, analisa, verifica quais vão te ajudar, podem ter o potencial de te ajudar a aumentar essa produtividade. Instala as ferramentas e começa a usar nos seus projetos, tá? Então, são atividades que é para você já sair daqui aplicando e aí não perder esse conhecimento que vocês adquiriram aqui nessa live, tá? Então, faz isso. Escolhe uma ideia. Se você não utiliza nenhuma, então verifica se na linguagem que você trabalha, se você consegue utilizar elas ou não, tá? Então, escolhe essa ideia, verifica quais extensões, quais ferramentas fazem sentido para você, instala elas e começa já a usar nos seus projetos. Tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria para falar com vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, certo? Se tem alguma pergunta para responder. Então, acho que não tem, né, nenhuma pergunta. Acho que todo mundo entendeu. O pessoal perguntou se tem como aplicar React no celular, né? Então, para utilizar o React, você precisa utilizar o React Native, certo? Então, o React Native não é exatamente igual ao React, mas ele tem como base o React e você consegue estar trabalhando com componentes React para mobile, certo? Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, espero que vocês apliquem tudo que eu falei para vocês aqui nessa live e que realmente ajude vocês nos projetos de vocês, tá?